olá! Enfim chegou o grande momento. Em geral, todos os alunos esperam o momento da Segunda Guerra Mundial. Mas nós, professores, temos um certo pé atrás com a Segunda Guerra Mundial. Os alunos gostam porque são explosões, tanques, mas na verdade é muita tristeza, desespero, sobretudo dos países que se envolveram na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, essa sim, é mundial. É o que veremos agora. Eu acabei de comentar que a Segunda Guerra, essa sim, é mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, ela envolve sim a maior parte dos países do mundo. No entanto, alguns países só participam diplomaticamente. É o caso do Brasil, por exemplo. Mas agora, na Segunda Guerra, aí sim, os países, todos os países do mundo estão envolvidos, direta ou indiretamente. Muito bem. Qual é a grande questão da Segunda Guerra Mundial? Lembra que nós comentamos já em aulas anteriores que existia a ideia do imperialismo? Ou seja, o que é esse imperialismo? Aquela ideia de que uma nação domina a outra, sobre vários aspectos políticos, econômicos, culturais. Muito bem. Lembra que eu falei também que dois países saíram atrasados na corrida imperialista? Quais são? Você se lembra? Itália e Alemanha. Muito bem. A Alemanha, por ter saído atrasado, você se lembra, por acaso, por que saíram atrasados? Porque eles estavam se constituindo ainda uma nação em pleno século XIX, enquanto a maior parte dos outros países europeus, todos já eram uma nação. Muito bem, professor, me lembrei disso. Muito bem. O que acontece então? Adolf Hitler, vocês já viram também, ascende ao poder durante o processo dos totalitarismos. Logo após a queda da Bolsa de Valores, da crise da Bolsa de Valores de Nova York, de 1929, que afetou o mundo todo, lembra que nós já comentamos também que, como afetou o mundo todo e essa crise veio dos Estados Unidos, obviamente, os Estados Unidos era chamada o pai ou a mãe da democracia moderna, ninguém mais acreditou na democracia, ou ninguém mais acreditava na democracia. Quando Hitler assume o poder, ele vem com uma outra ideia, um totalitarismo. E dá certo, pelo menos do ponto de vista da burguesia, a burguesia que financia Adolf Hitler. Ou seja, ninguém espera ainda que Hitler vai perseguir outros povos, embora já existisse no passado um ódio, e a pergunta que os alunos sempre fazem: professor, por que é que Adolf Hitler odiava tanto os judeus? Possivelmente esse ódio aos judeus tenha vindo lá da sua origem. Hitler, na verdade, não era alemão, ele era austríaco. E lá na Áustria já existia uma dominação judaica, sobretudo econômica, sobre os vários segmentos sociais. Então, possivelmente esse ódio tenha nascido ali. No entanto, os judeus foram perseguidos pelo nazismo em grande quantidade somente depois ou durante a Segunda Guerra Mundial, durante o processo da Segunda Guerra Mundial. Em 1936, Hitler começa já a se movimentar. 36, a guerra só começa em 39, ou seja, Hitler se movimenta e busca uma união. Qual é o outro país que nós já comentamos que também era totalitário? Não era a Itália, de Mussolini? Pois é. Então, Hitler busca apoio em Roma. Já está se formando, então, o eixo, que vai se chamar daqui a pouco, eixo Roberto. Roberto, professor? Não vai esquecer. Roberto vem de Roma, R-O, o B-E-R, Berlim, e o T-O, Tóquio. Daí a palavra, o nome Roberto. Era chamado o eixo do mal. O eixo do mal. Isso era 36. 38, Hitler começa a sua movimentação em toda a Europa. Mas, sobretudo, começa a anexação. Hitler vai anexar a Áustria. Hitler já está na Alemanha e vai anexar a Áustria ao Império Alemão. Isso era 38, que começa então essa anexação. Hitler ainda reclama a região dos Sudetos. Professor, mas que região é essa? A região dos Sudetos está entre a fronteira da República Tcheca e a Polônia. Ali era a região que Hitler começa então a sua anexação. Está reclamando dessa região. Por quê? Porque ali possivelmente, segundo a visão dele mesmo, existia ali uma grande quantidade de povos de origem alemã. Muito bem. Hitler também, aí está a grande questão, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Hitler invade a Polônia. Ao invadir a Polônia, Hitler dá o pontapé inicial
ao início da Segunda Guerra Mundial. Isso era 1939. 1939. Os poloneses, de alguma forma, até resistiram. Porém, a resistência não era tão superior quanto o ataque maciço dos grupos nazistas. Ao invadir a Polônia, Hitler, de alguma forma, também toca no calo de países como, por exemplo, a Rússia. Nesse momento, a Inglaterra e a França declaram a guerra à Alemanha. Ou seja, de alguma forma, Inglaterra, ingleses e franceses começam a perceber que esse nazismo, que esses alemães, liderados por Hitler, têm como pretensão tomar grande parte da Europa. E aí vem um ponto importante. Professor, é verdade que a maior parte dos países do mundo, Estados Unidos, países ricos, Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, sabiam do que estava ocorrendo na Alemanha e não fizeram nada? É verdade. Poderiam ter muito bem barrado Adolf Hitler antes, mas não fizeram nada. Hitler foi crescendo, tomando grande parte da Europa, até que chegou nos pés ou nos calos dos países desenvolvidos, dos países ricos. E aí, a história é outra. Nesse momento, em 1940, a Itália também entra na guerra. A Itália entra um pouco atrasada. Muito bem. Um caso interessante aí nesse meio, que aí vale a pena comentar, que sempre está presente, essa questão sempre está presente nas questões do vestibular, é a história que Hitler, quando invade a França, primeiro vão os nazistas e fazem as suas invasões. Hitler vem mais tarde, claro que Adolf Hitler, ele não entrava no fronte. Ele vinha depois que já estava tudo acalmado, ou seja, Hitler tira uma foto na Torre Eiffel. E essa foto da Torre Eiffel começa a rodar o mundo. E aí um ponto importante. Hitler vem do sul e vai subindo, vai tomando grande parte da França. Nesse momento, os franceses, é claro, eles não recuam. No entanto, os franceses começam, então, vagarosamente, perder o conflito. E somente parte da França torna-se aliada de Hitler ao perder o conflito. E ao se tornar aliada, Hitler funda um governo fantoche, vamos dizer assim. É o governo de Vichy. Vichy é uma cidade. E esse governo de Vichy, como é conhecido, vai se estabelecer entre 1940 até 1944, sob o domínio do líder, do Marechal Pétain. Ou seja, a França se torna, sobretudo uma parte da França, se torna aliada do nazismo alemão. Claro que eles não queriam, havia resistência, muitas resistências. Intelectuais, sobretudo intelectuais ligados às universidades, começam a resistir bravamente. No entanto, Hitler avança cada vez mais. Nesse momento, o mundo começa a ficar preocupado. Por outro lado, há uma resistência ainda maior que vem, sobretudo, do leste, mas um país em específico, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembra que se formou essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se formaram em 1923, quando ainda Lenin liderava a Rússia e formou essa União Soviética. Muito bem, quando eles saíram da guerra naquele momento, em 1917, na Revolução Russa, se prepararam para se tornar uma potência e se tornaram. No entanto, quem é o líder agora? Joseph Stalin. Stalin é o grande líder da Revolução, não só da Revolução Russa, não podemos dizer que ele é o líder da Revolução Russa, ele levou a Revolução Russa adiante, aos trancos e barrancos, podemos dizer assim, aos trancos e barrancos. Por quê? Porque Stalin governou a Rússia com mãos de ferro. Matou tanto quanto Hitler. Pouco se fala disso. Mas vai ser Stalin, na Segunda Guerra Mundial, que vai começar a destruir o Império Nazista. Na Batalha de Stalingrado, por exemplo, Hitler começa a perder o conflito. Como assim, professor? Lembra que nós falamos lá no passado ainda que Napoleão, quando invade a Rússia, perde para dois grandes estrategistas, a inteligência do povo russo e também a neve? Hitler comete o mesmo erro.
ao invadir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Hitler começa a se perder. Por quê? Porque a neve começa a cair em grande quantidade e os alimentos que vêm de cima, ou seja, que vêm com paraquedas, caem na neve e se perde. Os nazistas que estão nessas regiões não têm alimento. O frio é intenso, 30 graus abaixo de zero, em alguns casos. Começa a cair. Hitler, então, começa a dar um passo para trás. O Império Nazista, aquele império famoso, que começou a anexar grande parte da Europa, começa a perder poder. Você deve estar perguntando em casa, professor, mas e os Estados Unidos? Até agora você falou só dos países da Europa? Muito bem. Estados Unidos, os Estados Unidos da América, ainda não haviam entrado na guerra. Estados Unidos estavam financiando a guerra. Professor, de que lado os Estados Unidos estavam? Aí está a questão. Tinha o eixo, como era chamado, Roma, Tóquio, Berlim, e tinha os aliados. Esses aliados eram, em geral, os países, como, por exemplo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Inglaterra, França, os países capitalistas em geral. Do outro lado, aqueles países que nós já citamos. E os Estados Unidos, ora financiavam um lado, ora financiavam o outro. Até que um problema seríssimo se deu, e alguns dizem que foi uma estratégia, mas não podemos afirmar isso, porque não existem grandes documentos a esse respeito, de que os japoneses sobrevoam a região de Pearl Harbor. Pearl Harbor fica no Havaí, é uma pequena ilhazinha do Havaí, e detonam Pearl Harbor, ou seja, lançam grande quantidade de bombas sobre Pearl Harbor. Professor, o que é Pearl Harbor? Pearl Harbor é a região onde estão preparados os grandes navios de guerra dos Estados Unidos. Ou seja, é a ligação, Pearl Harbor era a ligação entre a América e o Oriente. Então, se você sai com um avião, com um navio da América, demoraria muito tempo para chegar até o Oriente. Então, ali era uma base extremamente fortificada. Se os japoneses detonaram aquela região, então ali está basicamente anulada. Essa região está anulada. Aí está a grande questão com relação a Pearl Harbor. Lá na América, lá nos Estados Unidos da América, se dizia assim, os Estados Unidos não podem entrar na guerra. Isso era muito comum entre a população. Não vamos entrar na guerra, não vamos apoiar a guerra. No entanto, vocês sabem, a banda Legião Urbana já dizia, uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente e morna ou fria. Ou seja, se gera empregos, a guerra gera empregos, os Estados Unidos começam a bater nessa tecla. Sobretudo, os grandes generais. E o presidente cede. O presidente entra na guerra. Por quê? Porque um território seu foi bombardeado. Importante dizer, nunca na história de todos os Estados Unidos, na história, sobretudo a história recente, história moderna, contemporânea, os Estados Unidos foram bombardeados, a não ser quando as torres gêmeas foram bombardeadas, foram levadas à sua queda com os aviões que atacaram. Foi a primeira vez na história contemporânea dos Estados Unidos que eles foram atacados. Mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nunca levaram um tiro sequer em um vidro seu ou alguém morreu, algum civil tenha morrido dentro do seu território. Agora os Estados Unidos estão na guerra. Era 1941 e agora a guerra esquenta cada vez mais. I'm with Daily Newsreel, and I can tell you one thing. That ain't Navy planes.